vamos dar continuidade à explicação das atividades em relação à diferença entre o pronome sujeito, que foi algo que nós já estudamos, e o pronome objeto. Então, se você ainda tem alguma dúvida, volta lá no vídeo anterior, bem no finalzinho eu explico a respeito desses dois tipos de pronomes, a diferença entre eles, na verdade, e a gente já deu início às atividades, aí agora a gente vai continuar. Então, vamos lá. A gente parou na letra C, agora a gente vai para a letra D, tá aqui. A letra D diz o seguinte: I visited my friends. Então, a gente vai substituir, aqui a gente já tem um pronome, né, sujeito, I. Então, depois desse verbo aqui, que é o verbo to visit, vai haver um objeto, alguém que sofreu essa ação. Então, my friends aqui vai fazer referência a qual pronome objeto? Friends a gente já sabe, se você não sabe, é uma palavra muito importante para você anotar, essa última palavra aqui, ó. O my a gente já sabe, na verdade, que é meu. E friends é amigos, é o plural de friend, termina no D aqui. Então, friends com S, amigo. Sem esse S, amigo. Perdão, friends com S, amigos. Sem esse S, amigo, friend. Então, como essa frase ficaria, né? I visited them. Então, veja que o pronome é esse aqui. Visited é o passado do verbo to visit, sem esse ED aqui, ó. Visit. Que quer dizer visitou. No caso, eu visitei, né? Está conjugado aqui para a primeira pessoa. Eu visitei-os, eu visitei a eles. Então, é isso que significa aqui essa frase. Tá ok? Beleza. Na letra E, nós temos o sujeito, the teacher, teach, que é o verbo ensinar, English to his students. Pronto. Então, a gente já tem o sujeito aí, que está praticando a ação de ensinar, e tem alguém que está sendo ensinado para alguém. Então, no nosso complemento aqui, ó, tem dois objetos. Algo que é ensinado para alguém, ok? Então, eu só estou mostrando para você como é a construção, a identificação do que é o pronome sujeito e do que é o pronome objeto. Eu não estou exigindo de você nesse momento que você conheça o vocabulário, não, eu estou traduzindo justamente para que você possa entender. Você pode anotar algumas palavras que eu vou destacar e que eu acredito que seja importante, verbos também, mas a ideia aqui é que você consiga captar aonde o pronome sujeito vai entrar, aonde o pronome objeto vai entrar, certo? Então, é isso, vamos lá. Então, the teacher. Teacher pode ser tanto homem quanto mulher, então pode ser he ou she aqui, certo? Eu posso substituir esse pronome, esse sujeito aqui por um desses dois. Teach, que eu acredito que não está conjugado correto aí, deveria estar assim, certo? A gente vai entender depois por quê. Teaches, inglês. Inglês é o quê? Inglês é uma coisa, né? É uma língua, então é uma coisa. Então vai it aqui. Só que aí não é pronome sujeito, é pronome objeto, que é a mesma coisa, né? Mesma escrita, na verdade. It. He or she teaches it, que é o English, to, e aí vem aqui, ó, his students. A gente vai ver esse his aqui, que é um possessivo, mas quer dizer os estudantes dele. Opa! Então aqui, se aqui está se referindo a ele, então aqui não pode ser she. É obrigatoriamente he, está se referindo a ele. Então, ensinando a eles. Então, eles aqui, os estudantes, estão sofrendo a ação de quê? De ser ensinados. Por quem? Pelo professor. Então, eles sofrem a ação, então é objeto. Tá sofrendo o impacto dessa ação. Então, to them. Certo? Fazendo referência a eles, os estudantes. Ok? Então, o nome objeto que entra aí é esse. Pronto, a letra F. Students, olha aí de novo a palavra estudantes. Love, love você já sabe, né? Que é o verbo amar. Holiday. Holiday quer dizer feriado. Eu acho que é uma palavra importante para você anotar aí. Holiday.
Então, students. Qual é o pronome sujeito que entra aqui no lugar de students? Para um pouco aí para pensar, pausa o vídeo, tenta fazer. Fez? Pronto, então vamos lá. É they. They entra aqui. They love, permanece igual aqui. E holiday é um feriado. Então, feriado é uma coisa. Então, they love it. Então, isso é uma coisa. O pronome objeto referente à coisa é aqui. A gente já viu isso aqui, né? Ok. Letra G. Don, que é o nome de uma pessoa. Needs you and I. Pronto, vamos lá. Don é nome de um homem. Se é homem e tá aí só um, é singular, então vai ser qual o pronome sujeito? He. Então, he. Aí o verbo permanece o mesmo. Needs. E depois desse verbo vem you and I. You and I quer dizer o quê? Você e eu. Você e eu equivale a qual pronome sujeito? Nós. Só que aí ele não está praticando a ação. Ele está sofrendo, ele vem depois do verbo. É onde eu preciso frisar isso com você. O pronome objeto, normalmente, na maioria dos casos, eu diria que 99,999% dos casos, ele vem depois do verbo. Por quê? Porque ele sofre a ação. Então, eu digo isso, né, numa frase, numa ordem direta, que é justamente onde eles mais aparecem, em 99,999% dos casos. Então, você tem que estar atento a isso. Então, you and I está aí depois do verbo. Então, eu preciso obrigatoriamente colocar o pronome objeto aí. Mas, Michael, como é que eu vou saber que need aí é um verbo? Bem, porque primeiro, aqui é o nome de uma pessoa. E logo depois do sujeito você tem o verbo principal. A gente aprendeu isso quando a frase está na afirmativa. Então, a frase aqui está na afirmativa. Então, você tem sujeito, verbo principal, sujeito, de novo, sujeito, verbo principal e depois o complemento. No meu complemento vai vir um objeto, o pronome objeto. You and I faz referência a nós. E qual é, na tabela lá que a gente estudou, o pronome objeto que faz referência a nós? Us. Então, he needs us. Pronto, simples assim. Tradução, né? Os estudantes, Don precisa de nós. É isso que ele está colocando aqui, ok? H agora. Bob gave flowers to Julia and Maria. Pronto, Bob é o nome de um homem, né? Então, a gente já sabe qual é o pronome do sujeito que vai entrar aí. Ele começa a frase. Gave, então, logo a gente supõe que é o verbo, que vem logo depois. E o resto aqui é complemento. Então, veja. Se você não souber que verbo é esse aqui, você sabe pelo menos que alguma coisa aqui, ó, para alguém, certo? Então, essa alguma coisa aqui, que é flowers, foi para alguém, Júlia e Maria, certo? Aqui, esse to, ele estabelece essa relação de para alguma coisa. Então, se você puder anotar, então aqui vê o verbo, ó, aí foi essa alguma coisa para alguém. Aí, se você souber o que é flowers, flowers é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no computador para você poder ver o que é flowers. Flowers é plural de flower. Flower é isso, ó. E flowers é o plural, esse aqui, ó. Várias. Então, flowers. Flowers é o quê? É uma coisa. Ok, só que está no plural. Então, se está no plural, eu não posso usar o it, porque o it é um pronome sujeito para singular. Então, eles, para coisa, também é they. Então, o objeto aí vai para them. Por quê? Por que é objeto, Marco? Porque veio depois do verbo. O verbo está aqui. Então, gave them. Aí vem esse to, que eu falei, né? Para Júlia e Maria. Júlia e Maria são o quê? Elas. Então, também entra aí to them. Para elas. Oxe, ficou essas duas repetições aqui? Sim, ficou. Então, deu as flores. Aqui seria o quê? Ele deu-as para ela. Então, é isso que quer dizer. Ok? Então, vamos lá. Avançando aqui. Aqui explicando, né, o gave aqui é o passado. É o passado do verbo to give. Então, aqui é o
past, passado. Give é o passado do verbo to give, ok? E o que é o verbo to give? Dar. Então, deu. Ele deu-as para ela. Ou deu-nas. É porque o português acho que é mais complicado que o inglês, né? Não estou recordando o pronome objeto no português, não, mas eu acredito que vocês entenderam, né? Qualquer dúvida, anota e pergunta para o teacher. Vamos lá. A letra I. Ó, de novo, o verbo love aí que você já conhece. Family é uma palavra muito parecida com o português, que quer dizer família. My você já sabe que é meu. A gente já vai estudar sobre os pronomes possessivos. E o pronome sujeito aí é I. Então, começou já com o pronome sujeito, não precisa ser substituído por nada. I love. Então, my family. Family é o quê? É um grupo. Então, a gente pode colocar assim como se fosse uma coisa. Mas, Marcos, tem várias pessoas na família, sim. Só que aí é um coletivo, né? É uma coisa. A família é bonita. Então, ela é bonita. Como é que eu falaria isso em inglês? Eu usaria o it. Então, família é it aqui. Então, I love it. Por isso que o pronome objeto é it. Ele vem depois do verbo, ok? Vamos lá. Na J aqui, a gente tem uma formação de quê? Que tempo verbal é esse aqui, ó? Só olhar para o will, ó. Will indica o quê, gente? Futuro. Então, a gente tem aí um exemplo de futuro. E logo depois do will, quando a frase está na afirmativa, vem quem? O verbo no infinitivo sem o to. Se você tem dúvida disso, volta lá na aula para você poder revisar isso aí, tá ok? Do futuro simples, simple future. Então, nós temos o sujeito, que é Clara, depois vem o will, que é o modal, o verbo no infinitivo sem o to, e aí depois vem o nosso complemento. Então, Clara equivale a qual pronome sujeito, gente? She will travel, e aí vem with, que é com, se você puder anotar, é um conectivo muito comum. Então, with quer dizer com. Her friends, isso aqui é um possessivo. Friends a gente já sabe que é amigo. Aqui é possessivo para ela. Então, friends está no plural, então with them. Aqui vai vir o pronome objeto referente a eles, no caso os amigos aqui. Então a frase ficou assim. O que é o verbo to travel? O verbo to travel é o verbo viajar. Então Clara vai viajar com os amigos dela. A última, Bob, a gente já sabe que é um homem, então substitui por he. Aqui é um auxiliar, não precisa você saber, mas enfim, o que você sabe que vem depois do sujeito é logo o verbo. E a frase está na negativa. Então, é uma frase na ordem direta aí da negativa. Like, a gente já explicou o verbo to like, que quer dizer gostar, eu até falei em relação às redes sociais. E depois do verbo vem quem? O complemento, que é uma palavra muito parecida em português. Chocolate, igual tá aqui, só que a pronúncia em inglês é chocolate. Então, chocolate é o quê? Uma coisa. Então, he does not like it. Então, o pronome objeto que aparece aí é it. Ok? Qual é a tradução dessa frase? Bob não gosta de chocolate. Simples assim. Pronto, então, aqui é a nossa fonte desse exercício. E agora a gente vai partir para a explicação dos pronomes possessivos. Veja que alguns já apareceram aqui, eu fui adiantando, né, para você alguns desses pronomes possessivos. Alguns deles a gente já tinha visto nas aulas passadas, por exemplo, my, quer dizer meu. Só que aqui apareceu esse também, ó, his, fazendo referência a um homem, e her, fazendo referência a uma mulher. E qual é a ideia do pronome possessivo? É você estabelecer posse, indicar algo que pertence a alguém ou alguma coisa. Então, são classificados em pronomes adjetivos e pronomes substantivos, certo? Então, o que é o pronome adjetivo? Para que serve um adjetivo? O adjetivo ele serve para classificar os seres, que são quem? Substantivos. Então, por exemplo, se no inglês eu quero falar casa bonita, então eu falo beautiful house, que é essa construção aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Beautiful house. No inglês,
o adjetivo vem antes do substantivo. House quer dizer casa, né? Então, casa bonita. Então, no inglês, inverte. Lembra, né, das inversões que a gente fala quando está estudando para essa parte escrita nos concursos. Então, o adjetivo vem antes do substantivo. E é justamente o que acontece nos pronomes adjetivos. Eles vão vir antes do substantivo, ou seja, vão vir ali do lado, pareado com o substantivo. Então, se você tem um pronome adjetivo, você já tem que esperar logo em seguida um substantivo. Por quê? Porque ele está sendo um adjetivo para aquele substantivo. Essa casa, aqui nesse caso, aqui nessa frase, é my house, não é qualquer casa, é a minha casa. Então, eu estou caracterizando. É interessante isso, né? Porque é um pronome realmente que traz uma característica para aquele substantivo. Ela não é qualquer casa, é minha casa. É igual que aconteceu aqui, ó. Aqui não é qualquer amigos. Não são quaisquer, amigos quaisquer. São os amigos de quem? Da Clara. Então eu uso her friends. Então, aqui não são estudantes qualquer. São os estudantes do teacher. Então eu uso his. Aqui não são os amigos quaisquer, são os amigos de quem? Meus. Então eu uso my. Então, my friends. Então a ideia é essa, do pronome adjetivo. Ok? Agora, para o pronome substantivo, o que acontece? Já outra coisa, a gente vai explicar. Então, para cada pronome, vou colocar aqui, repetir essa mesma tabela aqui, que ela é muito importante. Para cada pronome sujeito, a gente tem um pronome adjetivo. Então, adjectives, pronouns. Então, para I eu tenho my, que você já viu, né? Meu. Para ele, a gente já viu his, lá no exemplo do teacher. Para ela, a gente usa her, que é bem parecido aí com o pronome objeto. É a mesma coisa, na verdade. Para it, você vai usar its, só acrescentar esse s aqui. Para we, a gente usa our, que quer dizer nosso. Our. Para you, your. Tanto que tem até aquela famosa pergunta, né? Qual é o seu nome? Então, what's your name? Então, veja aqui ó, que o nosso substantivo é name e o pronome possessivo é your. Então, veja que ele está do lado do substantivo. Então, qual é o seu nome? É isso que essa pergunta está trazendo aqui, tá ok? Então, vamos lá. E para they, a gente usa their. Então, veja que é interessante você saber, né, esses pronomes adjetivos, para você saber identificá-los, saber fazer as questões do concurso, muito importante. Tá? Então, tá aqui as traduções. Ele colocou aqui o its como neutro, por quê? Porque pode ser para coisa, pode ser para algo também não identificado. O it ele serve para essas questões assim mais inanimadas mesmo, ou não identificadas. Ou coisas, ou objetos, enfim. Our, nosso, nossa, your, então tá todos aqui traduzidos. Aqui ele coloca o their também como neutro, porque pode ser para pessoas, para coisas, para todo mundo, o their. Eu já expliquei isso, né, no exercício anterior. Mas isso aqui é quando é plural, né? Deles. Então, delas também. E vem o pronome substantivo. O que acontece com o pronome substantivo? Ele substitui o substantivo, por isso que ele é chamado de substantivo. Então, o que acontece? No pronome adjetivo, o que eu falei? Ele vai vir do lado do substantivo. Então, sempre você vai esperar, depois de um pronome possessivo adjetivo, um substantivo. Mas no pronome possessivo substantivo, você não vai esperar substantivo. Por quê? Porque ele já assume esse papel. Então, eles não sofrem inflexão de grau, agora ele está falando aqui, nem para singular, nem para plural, como ocorre na língua portuguesa. Então, o mesmo minha é minhas, no inglês. O bom do inglês é isso, que ele economiza até sua caneta, seu lápis, nesse sentido. E suas energias também, né? Então, ele dá esse exemplo aqui. Estas bicicletas são minhas. Então, veja, não tem nada depois desse pronome aqui. Então, ele é possessivo substantivo.
Então você tem que estar atento a isso, ao que vem depois dele, né? Se não tem um substantivo depois, então muito provavelmente é um pronome substantivo, certo? E assim como cada pronome sujeito tem o seu pronome adjetivo, também cada pronome sujeito tem o seu pronome substantivo. Então agora a gente está falando de pronomes substantivos. Então é subjective pronouns. Esse nomezinho aqui. Pronome substantivo. Então para I eu uso mine. Alguns vão se repetir, viu? Então his é a mesma coisa. Her eu só vou acrescentar o S. It's é a mesma coisa. E aqui ó, só acrescento o S também. Esses outros. Então aqui é interessante você se ligar para poder ver qual é qual, ok? Beleza. Então aqui agora a gente vai juntar todos esses conceitos para poder entender como é que funciona isso nas questões, porque nas questões de concurso você vai ter alternativas com esses quatro e você vai precisar saber aonde vai se encaixar qual, certo? Qual é a dica? A dica é a seguinte: se tem a ideia de posse, então pode ser um dos dois. Ou substantivo, pronome substantivo, ou pronome adjetivo. Pronto. Se não tem ideia de posse, pode ser os outros dois. Ou pronome objeto, ou pronome substantivo. Então vamos fazer esse esqueminha aqui, para poder pegar direitinho como fazer essas questões. Então vamos lá. É interessante a gente fazer esses esquemas para poder entender qual é a mecânica das questões, nesse sentido de pronomes. É importantíssimo saber disso aqui para poder ter jogo de cintura e fazer bem. Então, como é que funciona essa mecânica das questões? Se tem ideia de posse, é a primeira coisa que você tem que observar. E você tem duas opções. Ou é pronome adjetivo, ou é substantivo. Vai ser adjetivo quando vier o que depois? Quando vier substantivo depois. E quando não tiver, quando não tem substantivo, então é pronome substantivo, porque ele está substituindo ali, tá ok? Simples assim, simples assim. Pronto, se não tem a ideia de posse, se não tem ideia de posse, então vão ser qual dos dois? Ou pronome sujeito ou pronome objeto. E como é que eu vou saber se é um pronome sujeito ou um pronome objeto? Teacher Michael. Simples, muito simples. Vou colocar aqui para você saber disso fácil. O pronome sujeito pratica a ação, isso a gente já viu. E o pronome objeto sofre a ação praticada. Certo? Pronto, gente, acabou. É essa a mecânica da questão em relação a pronomes, tá? Então, mecânica das questões em relação aos pronomes. Eu falo em relação a esses quatro tipos de pronomes. A gente vai ver outros tipos também e a gente vai saber identificar como identificar esses outros tipos também, mas de antemão eu quero que você aprenda a identificar dentro desses quatro, porque é o que mais aparece, eles quatro caminhando juntos nas questões, certo? Então vamos lá. Veja que a gente vai puxar um pouco de vocabulário, certo? Enquanto a gente vai fazendo essas questões. Então você vai precisar saber do sentido dos verbos. Então eu quero que você anote esse sentido dos verbos para que e também das frases, né, de algumas palavras que eu vou destacar, para que você entenda bem o sentido da frase e consiga fazer essa mecânica funcionar, certo? Então vamos lá. Na letra A aqui, o que acontece? Na letra A, ele usa o verbo to come. O que é o verbo to come? É o verbo vir. Mas digamos que você não sabe o que é o verbo to come. Então, você tem duas opções. Ou você vai colocar um he, ou você vai colocar um him.
certo? Veja aqui, ó, que o with, lembra que eu falei que o with é uma palavra bem importante, quer dizer com, olha ele aqui, ó. Então veja que ele está dentro do complemento, esse with, e vem depois do verbo. Então, se vem depois do verbo e está dentro do complemento, eu não vou usar him. Perdão, eu não vou usar he, eu vou usar him. Him é o quê? Um pronome objeto, a gente viu lá na tabela, vou voltar para essa tabela para você ver, ó. Him é o pronome objeto em relação ao homem, né? Então, para um pronome sujeito, he. Então, veio depois do verbo, veio junto aqui no complemento, ó, então por isso que é him e não he. Mas, Michael, cadê o sujeito dessa frase aqui? Esse sujeito, ele está oculto, certo? Então, você soube identificar que é um pronome objeto por onde ele está localizado. Mesmo não havendo sujeito na frase visível, né? Então, aonde é que ele está localizado? Depois do verbo e no complemento. Ok? Então, por isso que aqui é him, a resposta. Aqui, you have to talk to... Tananã. Mais uma vez, ó, o verbo aqui, a gente já estudou esse verbo. O verbo to have, que quer dizer ter. Então, veja, ele está dentro do complemento, depois do verbo, então vou usar she? Não, vou usar her. Então, se eu tenho essas duas opções. Mas, Marco, cadê os possessivos aí? A gente só está trabalhando aqui pronome sujeito e pronome objeto, certo? Então, são essas duas opções. Até porque quando for dadas as alternativas para você, lá na sua questão do concurso, você pode ficar em dúvida entre essas duas opções, que é um pronome sujeito e um pronome objeto, ok? E é justamente aí que você precisa entender isso aí, tá? Vamos lá. Assim, a tradução da letra A, né? Come with him quer dizer venha com ele. É isso que ele quer dizer aí. Então aqui o verbo é o verbo to have, you você sabe que é você. Então você tem aí to talk. To talk ele dá esse sentido de falar. Falar para quem? Para ela. Então esse ela aqui não vai ser she, vai ser verbo. Porque ela está sofrendo a ação. Vem depois do verbo. Então, ok? Aqui, John and Pananã. Veja, ó, o verbo aqui na nossa frase na verdade é uma locução verbal. A gente estudou sobre as locuções verbais lá nos tempos contínuos. E aqui, ó, é um tempo contínuo. Que tempo contínuo é esse? Presente contínuo ou passado contínuo? Presente contínuo. Como é que o nosso presente contínuo é construído, gente? É verbo to be, no presente, e o verbo principal, nesse caso, nesse verbo é o verbo to look. O verbo to look é esse verbo aqui, ó. To look. É o verbo olhar. Então, estão olhando, é isso que é a tradução aqui, ó. Gerúndio, não tempo contínuo. For a job. Nesse caso, estão procurando, esse é o sentido mesmo, é uma expressão. Se a pessoa está olhando por um trabalho, seja procurando trabalho, nesse sentido. Ok? Então, você vai usar me ou vai usar I? Veja, a locução verbal está vindo depois desse espaço aqui, ó. Então, esse espaço vem antes. Então, se vem antes, eu uso o quê? Um sujeito. Eu sei que é o I que está aqui, né? Por quê? Não I, porque é I, literalmente, John e eu. Então, eu sei que é um sujeito composto, né? Por duas pessoas. Tem o sentido de nós. Então, por isso que o verbo to be aqui é are, mas aqui é I. Ok? Então, John e eu estamos procurando por um trabalho. Job quer dizer trabalho. Ok, tranquilo. Então, vamos lá. Vai anotando as dúvidas aí, viu? Tenta fazer essa letra D. Eu sei que a resposta está aí já em destaque, mas tampa a resposta e tenta fazer. Por que que na nossa resposta aí é o me que vai aparecer e não I? Porque, veja, ó, ele vem bem... Pensa comigo, ó. Pronome objeto, normalmente se ele vem depois do verbo, ele vai vir mais aonde, gente? No final da frase. E o pronome sujeito ele vem aonde? No início da frase. Então, até ter essa percepção, sabe? De que
poxa, o sujeito vem no início, o objeto vem mais no final, então já te ajuda para você fazer a questão. Então a gente já sabe que é o me, não o I, ok? O wait o verbo aqui é o to wait. O verbo to wait, eu vou estar anotando aqui em cima, tá? Wait é o verbo esperar. Wait, o verbo esperar. Então, qual é a tradução, né? Wait for me, please. Espere por mim, por favor. Please é uma palavra muito comum, mas se você quiser anotar, quer dizer por favor. E esse for aí é um conectivo também muito importante para você saber. For, F-O-R, que quer dizer por. Na letra E, Mary showed, aí vem o espaço, the new dictionary. Então, nós temos aí a ordem direta, mais uma vez. Mary é o nome de uma pessoa, certo? Então é o sujeito da frase. Então logo depois do sujeito vem quem? O verbo principal. E depois do verbo, complemento. Então, no meu espaço, se eu sei que vem depois, eu vou usar they? Não. Vou usar o quê? Them. Então, por isso que a nossa resposta aí é them. Tradução da frase, Mary, que é Maria, no inglês. Showed vem do verbo to show, que quer dizer mostrar. Nesse caso está no passado, né? Mostrou para eles the new dictionary, o novo dicionário. Então, o objeto aí, ele é composto, né? Mostrou a eles alguma coisa. Então, só que no nosso caso a gente só substituiu o them, que mostrou para eles. Ok? Letra F. You and... Olha aí, mais uma vez, gente. Mais uma vez. Isso aí é um outro sujeito composto. Parece muito com a letra C. E vem antes de tudo. Tá bem no começo. Então não tem sentido você usar o rimo aqui. Você vai usar he. Então, you and he, que quer dizer vocês, né? Poderia ser tudo substituído aí por you. Can eat there. Can eat here, perdão. Então, você e ele... Can quer dizer pode, é uma palavra importantíssima para você anotar. Não sei se você lembra, poder, na verdade. Não sei se você lembra dos modal verbs. A gente estava estudando, né? A gente estudou will, esse aqui, estudamos would também. Então, o can também é um modal verb, que é um verbo modal. E ele aparece muito nessas frases. E para que serve o can? Eu vou só adiantar agora, mas a gente vai ter uma aula só específica para isso. O can vem no sentido de habilidade, pedido também. Então ele traz esses sentidos. Então a habilidade aqui, no caso, o que a pessoa está fazendo, ela pode comer aqui. Então, uma permissão também. Permissão. Nesse caso aqui é no sentido de permissão. Então, você e ele podem comer aqui. Na letra G. Pronto, veja aqui, ó, bring. Bring é um verbo. Então, outro verbo que é interessante você anotar, to bring, que quer dizer trazer. Então, se o meu espaço está depois do verbo e não antes, eu vou usar pronome sujeito? Não, vou usar objeto. Então, bring us a cup of coffee, please. Pronto. Coffee é uma palavra que talvez você conheça, né? Tome bastante também, para poder aguentar ali trabalho, alguma coisa, os estudos. Coffee quer dizer café. Cup é esse objeto aqui, ó. Cup. Cup é isso aqui, ó. Cup. Tem o sentido de xícara, de copo. Então, bring us. Então, traga para nós. O que? Um copo de café, please, por favor. Então, outra vez o objeto, né, composto pelo us e a cup of coffee. Então, traga algo que é o cup of coffee, um copo de café, para quem? Para nós. Então, mais uma vez, um objeto composto. Estou falando para você sobre essa questão da composição do objeto, só para você entender que tem um complemento aí que sofre a ação desse verbo. Então, traga alguma coisa para mim. Então, tem esse sentido aí. Na H, aqui, ó, go, é o verbo to go. O verbo to go
quer dizer ir. Então, se o meu espaço vem depois do verbo, vai ser they. Não, vai ser them. They é sujeito, them é objeto. Então, go after them, please. Então, vá depois deles, por favor. Outra palavra importante aí para você anotar é esse... Vou colocar aqui. Falando do quê? Esse after. Eu vou explicar sobre esse after com uma figura. After, before. Vocês já viram aqueles programas de beleza? Aí a pessoa vai, né, nesse programa de beleza e tem o before e tem o after. Eles mostram essa figura, né, do antes e do depois. Então after quer dizer isso aqui. E se quiser anotar o before também, é uma duplazinha que anda bastante. Então before, after, antes, depois. Então after. Na letra I, they live near, mais uma vez, o espaço aqui está depois, ó. Inclusive tem um pronome sujeito aqui, então já indica que de fato aqui a resposta é us e não we. Então they live near us, ok? Na J, you and, mais uma vez o sujeito composto, bem parecido com a letra F, então aqui é I. Have to stay here. A tradução daí, né? They live near us. Eles moram próximos de nós. Live é o verbo morar, né? E a J, você e eu temos que ficar aqui. Pronto, então esse aqui é o espaço para o I. Ok, então agora a gente vai para a nossa questão 5 aqui, entender os contextos. Mas vamos falar agora de pronome possessivo adjetivo e pronome possessivo substantivo, certo? Então, relembrando aí, o pronome possessivo adjetivo necessariamente vai ter um substantivo depois, e o pronome substantivo, que é possessivo também, ele não vai ter nada depois, então não vai ter um substantivo depois, ele vai substituir em si já ali o sentido dele, certo? Preciso que você grave isso para que você consiga identificar a diferença entre um e outro, para a gente poder fazer as questões bem direitinho lá, quando chegar nas questões do concurso. Vamos lá, aqui assim, com a letra A. Tom always types. Pronto, a minha resposta aqui vai ser his ou hers. Primeiro de tudo, tem coisa depois? Tem. Essa palavra aqui, letters. Se eu não sei o que é, eu me arrisco. Bem, tem coisa depois aí, tem uma palavra depois. Então, provavelmente não pode ser hers. E outra, já não pode ser hers por quê? Porque Tom é um homem. Tom, né? A gente tem homens chamados, até no português, né? Tom Jobim, Show do Tom. Então, o Tom é um homem. Então, faz o his aqui, ó, faz referência ao Tom. E her é para mulher. Então, já não faz sentido ser hers. Então, é his mesmo não sabendo o que é letters. Certo? Então vamos lá. Então, a minha primeira frase é essa. E depois da vírgula e depois desse but aqui que a gente já viu, quer dizer o mais, um conectivo de duas frases, já vem a minha segunda frase. E aí na minha segunda frase tem aqui, né? But we never type. E aí vai ser our ou ours. Veja, tem alguma coisa depois? Não, não tem nada depois. Então tem que ser o pronome possessivo substantivo. Não pode ser o pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque não tem nada depois aqui. Não tem nenhum substantivo, não tem nada. Então vai ter que ser o ours mesmo. Entende? Então é bem, sendo bem direto, bem cru, é isso. Tem alguma coisa depois? Não, então é adjetivo. Tem alguma coisa depois? Não. Então é pronome possessivo substantivo. Se tem alguma coisa depois, essa alguma coisa é um substantivo, eu sei se é ou não. Bem, se for substantivo, então muito provavelmente é assim o pronome possessivo adjetivo. Se não for um substantivo, aí já poderá ter suas dúvidas, mas tomando um risco aí, eu já vou arriscar dizer que de fato é um pronome possessivo adjetivo. Porque assim, você precisa, como eu já falei, né, aumentar suas chances de acertar a questão. E eu estou te dando essas ferramentas para você conseguir aumentar. A ideia é essa. É igual aí, tá na letra B, ó. Assim, a tradução da letra A, né? Tom
Sempre, always quer dizer sempre. Types quer dizer digitar. Digita, né? Tom sempre digita. As cartas, letters quer dizer cartas, então é um substantivo mesmo aí. As cartas dele, mas nós nunca digitamos as nossas. Então realmente aqui, ó, ele não falou nossas cartas. Se ele falasse nossas cartas, seria our, aí depois viria essa palavra aqui, ó, letters. Mas para não repetir, qual é o recurso que a língua inglesa dá? É esse pronome possessivo substantivo. Ele justamente serve para isso no texto, para evitar essas repetições. A letra B. Karen and Susan are waiting for... Olha aí, gente, de novo. Você tem que estar atento se vem alguma coisa depois ou não. Tem alguma coisa depois? Tem. Tem essa palavra aqui, ó, parents. Então, muito provavelmente, eu vou usar pronome possessivo o quê? Adjetivo e não substantivo. Então, vai ter que vir o quê? Their aqui, não theirs. Então, mesmo que eu não saiba o que é a palavra parents. Então, você já aumenta muito a chance de você acertar a sua questão. Parents quer dizer pais. Então, a tradução, né? Karen e Susan estão esperando, olha aí, ó. Isso aqui é um presente contínuo ou um passado contínuo? É um presente contínuo. Por quê? Porque o verbo to be está no presente. Aqui é o verbo to wait, que eu já falei para vocês aqui, ó. No início, olha ele aqui. Ele está com ing no final. Só estou destacando só para relembrar mesmo. Karen e Susan estão esperando por os pais delas, their, ok? Nascer. I know. E aí, vai ser my ou mine? Family. Vem uma palavra depois. E essa palavra eu conheço, family. Opa, é um substantivo. Então não tem condições de ser mine. Tem que ser o quê? My, que é adjetivo. Pronome possessivo adjetivo. Então, my family. Very well. E aqui? Aqui tem alguma coisa depois? Só interrogação, mas não é. Interrogação não é uma palavra. Então, tem que ser um pronome possessivo substantivo. Viu como é simples? Não tem segredo aqui. É só você saber identificar isso. Tradução da frase. Eu sei. Eu conheço, na verdade. I know. Eu conheço minha família muito bem. Do you know yours? Você conhece a sua. Então, para ele não repetir aqui, você conhece a sua família. E aí iria ficar a frase, né? Do you know your family? O que foi que ele fez? Ele substituiu aqui, ó, essa your family por um pronome substantivo, pronome possessivo substantivo, que ele vai substituir esse subentender, na verdade, né? Sua família. Então fica yours, certo? Por isso que aqui aparece yours. Pronto. Na D, aqui. A D aí, ó, já entra aquele exemplo. Tem alguma coisa depois e é um pronome possessivo substantivo. Mas o que é essa alguma coisa? É um verbo to be. E verbo to be é verbo, não é substantivo. O pronome possessivo adjetivo, ele anda acompanhado de quê? De um substantivo. Aqui, ó, eu até estava explicando. Lembra do exemplo de Beautiful House? Então, isso aqui é um substantivo, não é um verbo. Então, o verbo, ele aparece aqui depois. Então, e antes desse verbo, tem um substantivo? Não. Então, tem que ser pronome possessivo substantivo. Até porque ele subentende aí um sujeito, né? Para eu falar uma ação associada a esse sujeito. Então, suas aqui, ó, seu, nesse caso está se referindo ao carro excelente. O seu é um excelente carro. How much did you pay for it? Quanto você pagou por ele? Então veja que eu nem traduzi a frase, eu só vi aí o que veio depois. É um verbo, não é um substantivo, então não pode ser esse aqui, que é o pronome possessivo adjetivo. Tem que ser um pronome possessivo substantivo, ok? Aqui, a letra E. Olho de novo a minha frase. Opa, eu tenho que olhar para a resposta. Não preciso nem olhar a tradução nem nada. Eu só quero responder esse negócio. Vamos lá. Children, a gente conhece. É o plural da palavra child. Que quer dizer crianças. Aqui quer dizer crianças. Então, crianças é o quê? Qual é a classe gramatical? Substantivo. Comum, né? Quando eu quero atribuir um nome a um substantivo comum. Crianças. Então, se é um substantivo, eu vou usar hers.
pronome possessivo substantivo? Não, porque já tem um substantivo aqui. Então eu vou usar um pronome pronome possessivo adjetivo, para ele dar característica a essas crianças. Essas crianças é de quem? Dela. Então, she always shouts at her children. Então, ela sempre grita. Shouts at é gritar. Gritar at, então, grita para as crianças dela. Gritar para alguém. É tipo gritar em cima da... Uma moto passou aqui. Aquelas motos bem gritantes mesmo. Então, shouts at quer dizer gritar em cima, né? Tipo, reclamar. Shouts at tem esse sentido. Pronto. Na F aqui, children, uma palavra que você já conhece, ok, mas você vai focar aqui na sua resposta. Você vai ser ou pronome substantivo ou adjetivo. Parents, de novo. Parents é o quê? Pais, substantivo. Então não tem como ser um pronome substantivo, porque já tem um substantivo aqui. Então tem que ser um pronome adjetivo. Não é qualquer pais. Os pais delas, de quem? Das crianças aqui. Ó. Então, children ask their parents difficult questions. Crianças perguntam aos pais delas questões ou perguntas difíceis. Na letra G, e aí? Tem uma palavra depois aqui, a gente já olha, né? Tem address. Address, eu não sei o que é. Então, para eu aumentar as minhas chances, eu vou supor que é um substantivo. Então, eu marco your. Então, você vê que é de fato your. Que é essa primeira opção aqui que está em negrito. Address quer dizer endereço. Inclusive aparece muito quando você está fazendo endereço de e-mail e tal, a palavra address. Então, por isso que aqui é um pronome possessivo adjetivo. Então, tradução, give him, give quer dizer dar, né? Dê a ele, aqui um outro pronome, objeto, né? Dê a ele o seu endereço. Então, é isso aqui que quer dizer essa questão, ok? Vamos lá, a gente já está passando já quase para as questões do concurso, que são essas aqui, que já mistura todos os 4 tipos aí, e a gente vai fazer, ó. São questões bem interessantes. Estou empolgado para a gente chegar nelas. Vamos lá. Na 2 aqui, ó, escolha a alternativa que completa cada frase. Veja, na letra A, você já vê que tem a palavra penso. Tem uma palavra aqui depois, e aqui não tem nada depois, só tem interrogação. Então, muito provavelmente, nesses espaços, vai ser aqui um pronome adjetivo e aqui um pronome substantivo, certo? Então, quais são as alternativas aqui que tem? Pronome adjetivo e pronome substantivo. Então, poderia ser, né, a letra B, aqui, né, que aqui é adjetivo e aqui é substantivo. Pode ser a letra C, que já está marcada aqui, ok. E pronto, só 2 alternativas, ou a B ou a C. Então você já aumenta muito a chance de você acertar essa questão, certo? Então fique atento a isso. Aí como é que você vai saber que é a B ou a C? Aí agora você precisa saber um pouco de inglês, de vocabulário para poder saber disso aí. Pencil é um objeto que a gente usa muito na sala de aula. Pencil. É esse objeto aqui, ó. Pencil. Então, a pessoa aqui, ela tá falando o seguinte. O pencil, que é o lápis, está, o verbo aqui, ó, to be, seria o está broken. Broken é esse estado aqui, ó. Quando uma coisa está broken, ela está nesse estado aqui, ó. Nesse estado, que essa lâmpada aqui está broken, esse pirulito está broken, esse coração está broken, esse prato está broken, então é quebrado. Então o pencil está quebrado. Então se está quebrado, alguém vai ter que pedir emprestado. Então o verbo para você pedir emprestado é borrow. E can, eu já expliquei, né? É um pedido, pode ser para pedido. Então eu posso pedir emprestado. Faria sentido a pessoa pedir, eu posso pedir emprestado o meu? Não. Faria sentido ela dizer, eu posso pedir emprestado o seu. Então a resposta só pode ser a letra C. Então o meu lápis está quebrado, eu posso pedir emprestado o seu?
Então, a resposta é a letra C. Então, veja que você precisa saber um pouquinho, né, de vocabulário para poder conseguir fazer essa questão. Mas só o fato de você saber essa questão do tem o que depois? Tem alguma coisa? Não tem nada? Já ajuda. Então, vamos lá. Na letra B. A letra B você mata de cara logo. Por quê? Porque não tem nada depois aqui, ó. Então, tem que ser o pronome possessivo substantivo. Não pode ser adjetivo. Então, não pode ser nem a letra C e nem a letra A. A letra B pode ser a letra D também. A gente já sabe que está em negrita a letra D, mas por que que não é a letra B? You can't have any chocolate. It's banana. Então, o it's aqui faz referência a uma coisa, certo? Can, eu já expliquei para você que é o verbo poder. Nesse caso aqui ele está na negativa, né? O can na negativa, ele fica can not. E aí a abreviação é can't. Que quer dizer o que? Não pode. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó. Você não pode, have é o verbo ter, não pode ter. Aí tem esse N aqui, que não sei o que é, chocolate. Então, chocolate é chocolate. A gente já viu isso. It's quer dizer ele é. Então, vai fazer sentido dizer ele é dele? Ou o chocolate é dele? Não. Chocolate é que é? É meu. Então, mine quer dizer o que? Meu. Só que aí é substantivo, né? Então, é o que faz mais sentido. Então, você teria que saber um pouco de vocabulário aqui para poder fazer essa questão, mas vejo que não é muita coisa, foram coisas que eu já expliquei. Você sabia o que é a maioria dessas palavras aqui, né? Você não pode, eu expliquei agora, mas já dá para entender um pouco melhor quando aparecer isso aqui. Have é o verbo ter e chocolate é chocolate. N quer dizer algum, mas já dá para fazer. Mine é a letra D. Ok. Na letra C, de novo esse mesmo raciocínio. Aqui, nesse espaço, tem alguma coisa? Tem. Essa coisa substantivo é o telefone number. Número de telefone. Palavra bem parecida com o português. Então, não pode ser pronome substantivo. Então, risca a letra A, risca a letra C. Só pode ser letra B ou letra D. Aqui, tem alguma coisa depois? Não. Então, só pode ser pronome substantivo. Então, risca a letra B. Só sobre o que? Letra D. Você já fez a questão. Parte para a próxima. Só com essa ideia de, tem alguma coisa depois? Não tem? Já ajuda, tá vendo? Então, na letra C, a resposta aí é a letra D. Por quê? Por conta disso mesmo que eu já expliquei, desse raciocínio. Então, qual é a minha tradução? Nós, aqui de novo o verbo to give no passado, né? Eu expliquei sobre isso. Nós damos a eles nosso número de telefone, our telephone number. E aí, olha, quebrou para outra frase, que é a primeira frase, que é a segunda. É bom identificar essas questões das frases. O and, ele faz essa conexão da frase, né? Então, veja que a vírgula também já quebra o fim de uma frase com o início de outra. Então, e eles deram para nós o deles. Theirs. Tá aqui. Ok, vamos lá. Na letra D aqui, olha, veja que ele já brinca um pouquinho aqui para você saber identificar se é um pronome objeto, se é um pronome possessivo. Então, já é um pouco diferente, né? Então, para onde é que você tem que ir aqui na mecânica da questão? Se vai dar uma ideia de posse ou não. Então, mas na verdade aí é isso mesmo. Então, Jody, que é o nosso sujeito aí, ó, has lost. Então, depois do sujeito vem o quê? O verbo. Então, o verbo é provavelmente esse aqui, tudo. Has lost o quê? Book. Book é um substantivo, quer dizer livro. Então, não pode ser nem a letra D, nem a letra C, nem a letra A. Porque vem uma coisa depois aqui, não um substantivo depois. Então, só pode ser a letra B. Acabou a questão, gente. Acabou. Né? Então, nem tem essa questão aqui de pronome objeto, eu pensei que tinha, mas a ideia aqui é só de posse mesmo, tá? Fique tranquilo. Vamos lá, letra E. Aí eu já vejo aqui, ó. Na letra E,
tem esse espaço e tem esse aqui. Aí tem alguma coisa depois? Tem. Essa coisa é um substantivo? Não. Esse has aqui, ó, é uma conjugação do verbo. Qual verbo? O verbo to have. Eu vou até relembrar isso com você. Vou colocar aqui nas anotações. Vou pra cá, pra cima. Aqui. O verbo to have, ele tem duas conjugações. Ou ele pode ser have, ou ele pode ser has. E o que é o verbo to have, Michael? É o verbo ter. Certo? Nesse caso ele está conjugado aqui. Então, se é verbo e não é substantivo, pode sim ser, tanto nessa opção quanto nessa opção, pronomes possessivos substantivos, certo? Vamos ter que estar atento com isso. Então, se não tem substantivo, então não pode ser pronome possessivo adjetivo. Então, elimino a letra B, elimino a letra C e elimino a letra D, porque ó, todas elas têm um pronome, ó, adjetivo. Isso aqui é adjetivo, ó. Se eu vou na tabela, aqui são os substantivos e aqui são os adjetivos. Your é adjetivo. Então, tá fora. Então, você acabou essa questão, nem precisou traduzir, olha que coisa boa. Então, letra A é a nossa resposta aqui. Nem precisou traduzir. Yours e aqui mine. Então, tradução, né? Os livros, esses livros de gramática, grammar, são diferentes. Aí vem aqui, os seus tem 278 páginas, mais, aqui o início de outra frase, mais, os meus tem apenas 275. Então, ok. A letra F agora aqui, ó, Junko, é o nosso sujeito da frase e tal, a frase está acontecendo, eu vou direto para o espaço, não vou perder tempo em ler frase não. Então aqui, tem alguma coisa depois? Tem. Essa palavra aqui, until. Essa palavra é um substantivo, aí se você não souber o que é until, mesmo que você não saiba o que é until, você já vai jogar pensando aí que é um pronome adjetivo, né? Aí o que vai acontecer? Você vai para as alternativas B e C. E aí você vai ficar em dúvidas entre umas delas, né? Você pode marcar B ou marcar C, segundo o que eu já expliquei para você. Só que essa frase ela exige de você um pouco de vocabulário. Eu já falei isso, né? Se você viu que tem uma palavra depois, se você não sabe se ela é um substantivo, você não sabe o que ela é, muito provavelmente é um pronome possessivo adjetivo. Você aumenta suas chances de você acertar a questão. Sim, mas pode acontecer em um caso como esse. Eu só trouxe essa questão justamente por isso. Porque as suas chances, mesmo sendo aumentadas, pode acontecer um erro. Então você tem que saber um pouco de vocabulário para poder fazer essa questão. Nenhuma dessas palavras que estão aqui depois, ó, nem until e nem later, são substantivos. Until, se você quiser anotar aí, until, essa palavra aqui, ó, quer dizer até. Então, essa palavra não nomeia ser nenhum. Ela tem um significado até. E later, se quiser anotar também, quer dizer mais tarde. Mais tarde. Então, nenhuma delas depois aí tem esse sentido de substantivo. Não é um substantivo. Então, se não é um substantivo, não tem como ser nem a letra B nem a letra C. Então, só pode ser A ou D. E aí, eu tenho que entender um pouquinho do contexto da frase. Então, eu vou analisar. Junko has eaten her lunch already. Então, Junko comeu o lanche dela, já comeu o lanche dela. Aí entra outra frase aqui, vírgula, mais eu, olha aí, está fazendo uma referência a mim. Então, olha aqui um presente contínuo. Eu estou guardando mine, que quer dizer meu, que é a nossa resposta, until later, até mais tarde. Então, não faz sentido colocar hers aqui, mesmo sendo her daqui, se referindo a esse Junko, que é uma mulher, muito provavelmente porque é um possessivo de mulher. Então, aqui é mine, quer dizer meu, certo? Por isso que aqui a resposta é mine.
só trouxe esse exemplo aqui só para você saber que, mesmo com todo o que eu já passei e maximizando as chances, às vezes é necessário em alguma questão você parar um pouquinho para analisar, certo? Então, nessas questões, o meu conselho é, nessas questões em que você não sabe se que vem depois aqui desse espaço, né, um substantivo ou não é, você pare um pouquinho para analisar, sabe, a frase, veja se dá para tirar mais alguma coisa, extrair algum significado que te ajude a fazer essa questão, para que você tenha pistas e de fato consiga fazê-la da melhor forma possível. Ok? Então, estou tentando melhorar ainda mais e maximizar ainda mais as chances de você acertar essa questão. Tá ok? A letra G, aqui, que fala aqui na letra G, a gente já está chegando no fim da aula, na verdade já terminamos. Então, a letra G e a H e essas questões já de concurso, a gente já vai entrar para as questões de concurso, vai ficar para a próxima aula. Então, revisa tudo isso aí, anota suas dúvidas, para que a gente possa concluir aí esse assunto dentro desses 4 tipos de pronomes de uma forma satisfatória. Tá ok? Grande abraço e valeu!